Vamos começar. Vamos começar, Nath? Vamos. Mas primeiro, né? Por onde é que a gente começa? A gente começa do começo. É óbvio, né? Vamos começar do começo, então. Então, Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast sobre sentir. O podcast que começou, né, a partir da observação e da preocupação em como lidamos com as nossas emoções, com o nosso sentir. Eu sou a Ariane Brainer, estou com um friozinho na barriga, né, um medinho aqui em começar esse novo episódio. Também sou psicóloga e idealizadora do podcast sobre sentir. bem-vinda e bem-vindo ao nosso novo episódio. Eu sou Natália Holanda, sou colaboradora do podcast, sou fisioterapeuta, estou faltando uma semana para terminar a graduação em medicina. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma questão assim. Eu queria trazer uma definição, tá? Primeiro, a definição de metamorfose. Pelo dicionário, ela é mudança ou transformação de um ser em outro. Além disso, eu acho muito interessante uma música que ela fala sobre as transformações das pessoas. Então, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Sobre o que eu nem sei quem sou. É chato chegar a um objetivo no instante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Então, Somente Raul Seixas. Isso, Raul Seixas, que é assim um ícone e que traz tão bem a definição do que é a minha amiga Ariane. Eita, metamorfose. Pronto, somos e uma aí metamorfose. Eu quero que você me fale, Ariane, sobre isso. O que é essa metamorfose ambulante da sua vida? Vamos então, né? Começar pelo começo, como você falou. Aí vamos pensar assim, bem, há quase 14 bilhões de anos, o Big Bang. A gente não precisa ir tão longe, né? Mas a gente falar de metamorfose, falar de começo, né? Metamorfose são esses começos. Uhum. Quando você falou em metamorfose, eu acho que, para mim, pelo menos, vem logo essa música do Raul Seixas, né? E a gente pensar em metamorfose é pensar que nós somos realmente essa metamorfose ambulante, né? Eu acho que, às vezes, a gente se restringe, se fecha a entrar nessa metamorfose porque a gente não se permite realmente mudar. Isso, Começar a gente quer entrar nos parâmetros que as pessoas imprimem para a gente. E isso impede que você transite sobre essas situações, né? Sim. De mudanças, de ir e vir, de mudar o seu pensamento. Uhum. Então, a gente não se permite mudar o pensamento, né? Mudar a opinião. Na música até fala disso, né? Mudar a opinião. Hoje eu posso pensar uma coisa, amanhã eu posso pensar outra. Exatamente. Né? Eu sempre brinco nessa questão, quando eu digo assim, olha, hoje eu quero desse jeito. Eu não sei amanhã, mas hoje eu estou querendo assim. Exato. Né? Hoje eu penso dessa maneira. Então, assim, a gente se permitir a mudar, a começar algo novo, né? Ter essa flexibilidade. Eu acho que é uma flexibilidade. E como você falou aí, se permitir. Sim. Que quando você se coloca num ambiente que você se engessa, você perde essa naturalidade. Uhum. E aí isso fica perdido, né? Verdade. Perde a naturalidade, a autenticidade, né? Porque a gente fica querendo ser algo que não é nosso, né? Algo que a gente não é. Então, a gente quer imitar outra pessoa, imitar outra situação, né? Acho que hoje até com a questão das redes sociais a gente passa muito por isso, né? Tem muito essas questões aí. Mas essa coisa do começar, e como você disse, né? De ser uma metamorfose, eu fico pensando de quantos começos, né? Todos nós passamos por vários começos. E aí eu fiquei trazendo na minha memória quantos começos de quantas coisas diferentes você, né, já eu me permiti. Passeou. Isso, justamente.
Eu acho que a gente está passando, né? E nós estamos passando juntas, né? Esse processo. Mas aí de forma individual, trazendo de forma individual. A questão do podcast, né? Quando deu essa ideia, eu vou fazer um podcast. E aí, né? E aí, como foi isso, né? Que Pois você é. se deparou com essa ideia e decidiu que iria colocá-la em prática. Sim, sim. Como a gente faz a abertura, né? Falando dessa observação e da preocupação em como a gente lida com as emoções. Eu acho que a prática na clínica, né? Enquanto psicóloga, é uma coisa que eu observo muito, né? Então, às vezes, as pessoas elas têm dificuldade de entrar em contato com as próprias emoções. Sim. Seja por uma resistência, né, um mecanismo de defesa, né? Às vezes é uma emoção que é dolorida, ela vai entrar em aspectos ali bem doloridos. Então, ela evita de entrar naquilo dali. Às vezes não se percebe, né? A gente falou dessa questão das redes sociais e da correria do dia a dia e tudo isso. Faz também com que a gente deixe de se observar. A gente vai querendo ser o outro, a gente vai querendo imitar o outro, e aí a gente esquece da gente mesmo. Exatamente. De buscar lá no nosso íntimo o que é Sim. que eu quero realmente, né? Exato. Quem é que sou eu, de verdade? Dentro dessa perspectiva social, de sociedade, em que a gente tem que cumprir vários papéis, a gente acaba esquecendo quem é a gente realmente. E aí observar o que eu quero fazer, o que eu quero começar, o que eu quero ou preciso recomeçar. Né? A gente vem fazendo aí, a gente fecha hoje uma tríade, né? Isso. A gente trouxe assim 3 temáticas que elas passeiam umas entre as outras, que é desapegar, recomeçar e começar. Exato. Né? Para recomeçar ou começar algo, a gente precisa desapegar de tantas outras coisas. Então, começar um podcast, eu precisei desapegar também de várias questões. Tanto porque o podcast, atuar nessa área, é uma exposição. Então, a gente precisa se expor. Isso. E eu não posso me expor querendo ser outra pessoa. Usando alguma máscara, né? Isso, exato. Porque aí você se vai fugir totalmente do que você quer e do que você realmente se propõe. Exato. E aí a gente lida com duas coisas, assim. A dificuldade dessa exposição, que de qualquer forma você vai se abrir de alguma forma. E a dificuldade de lidar com esse aparato novo, que a gente lida com estúdio, com câmera, com coisas microfone, que a gente nem tem ideia. Coisas que você não estava acostumado a utilizar. A gente gosta de falar, né? Se deixar. Exato. Né? Mas aí, é interessante isso que você fala, né? Com relação à exposição. Da gente ser a gente mesmo. A gente mesma, né? Nós mesmas. Eu fiz a escolha de uma profissão, eu sou psicóloga, e existe uma fantasia em torno do psicólogo, da psicóloga, que o psicólogo não pode se mostrar. O psicólogo tem que ter uma postura, tem que se vestir de determinada forma, tem que falar de determinada forma, né? Ele tem que assumir um personagem, né? Exato. Porque se ele não assume aquele personagem, ele perde totalmente o caminho do que está trabalhando ali com o paciente. E, infelizmente, essa ideia ainda perdura pelos dias de hoje, né? E aí, acho que eu fiz agora o quê? 17 anos de formada. Eu acho que já deu ali para começar a entender um pouquinho que não dá para ficar nessa caixinha, que a gente também vê isso lá, né, na nossa graduação. Esse papel que é dado para o psicólogo, como que você deve ser, né? Como que você deve se vestir. Eu acho sempre interessante essa coisa do se vestir, porque eu sempre me lembro de um colega que estava terminando psicologia, bem depois de mim, eu já estava formada, e ele estava ali prestes a se formar, e a preocupação dele era de comprar roupas.
ele precisava comprar novas roupas, porque ele ia ser um psicólogo. E aí eu fiz assim, que roupas você tem que comprar para ser um psicólogo, né? Até para eu saber, se eu preciso. Pois é, eu acho que eu já tenho uns anos de formado, eu acho que eu ainda não encontrei não, essa coisa da roupa da psicóloga, não, né? Mas ele estava preocupado com as roupas que ele ia ter que vestir, né? A roupa que ele ia ter que chegar no consultório. Então, assim, ele estava comprando um personagem. Exatamente. Né? Eu acho que tem a coisa das personas, que é diferente. Uma das coisas também que eu comecei no ano passado, né? Eu vou começar aí a elencar algumas coisas, mas eu fiz um curso de teatro, né? Sim. Tem algumas pessoas, nossa, teatro? Como assim você vai fazer teatro? Eu disse, foi um sonho meu fazer teatro, eu fui fazer teatro. E aí, o teatro e a psicologia, elas casam muito. Elas se encontram, se né? Se encontram demais, e eu ficava assim, maravilhada nas aulas de teatro com o meu professor. E aí, eu lembro que o professor falava disso, né, das nossas personas, o professor Delberto, maravilhoso. E aí, ele falava das nossas personas, né? Então, não é que eu seja, como se diz, né, fulano é duas caras, ou porque está sendo falso. Não, mas nós temos papéis. Isso. Eu tenho meu papel enquanto esposa, enquanto irmã, enquanto filha, enquanto psicóloga, enquanto amiga. E em cada grupo também de amigos, também é uma persona. Se apresenta de alguma forma. Isso, exatamente. Então, porque não sou somente eu sozinha, não é somente você sozinha. É a gente junto com o outro. É a gente em grupo, né? E se relacionando com esses grupos. Exato. É importante. Eu sou do signo de Gêmeos, né? Então, essa coisa de duas caras é bem trabalhada nesse tema. E eu sempre digo assim, não, a gente consegue ser flexível e estar em várias situações de maneiras diferentes. Porque, como você falou, você não vai ser a mesma coisa que você se apresenta em todos os grupos que você participa. Existem momentos em que você vai estar um pouco mais concentrada, existem momentos que você vai estar um pouco mais descontraída. E isso não muda o que você é de essência. Mas você se adapta àquele local, naquele momento, ao que é necessário. E por isso a metamorfose. Não é verdade? Porque não é só a metamorfose porque você vai mudar, mas é porque você vai assumir os seus momentos, aquilo que papéis. Vai ser necessário. E isso não quer dizer que você está representando, ou muito menos fugindo da sua verdade. Você está adotando naquele momento o que é necessário. Eu acho que tem muito a ver com o vínculo. Né? A gente se vincula às outras pessoas e com cada pessoa é uma forma de vínculo diferente. Exato. Né? Com essa essência que você está se referindo. Né? Cada um com a sua essência, né? Como você falou, mas são vínculos diferentes. Se a gente pensar, eu posso morar com meu pai e com a minha mãe. São vínculos diferentes. O vínculo que eu tenho com meu pai é o vínculo diferente que eu tenho com a minha mãe. Exato. Né? Então, assim, essa metamorfose, né? Esse momento de metamorfose, de mudar, né? De começar algo novo, exige da gente uma adaptação. Primeiro ponto, né? Exige uma adaptação, porque alguma coisa vai se deslocar, alguma coisa vai mudar. Né? E aí a gente precisa estar aberto para isso. Mas não tem uma fórmula mágica também para isso. Não existe uma varinha assim. Né? Você está pronto. Você está pronta para começar. Tanto é que essa pergunta aí, como a gente fez no começo, de começar. Começa pelo começo, tá? Mas onde é que é o começo? Isso. Cadê o fio da meada, né? Exatamente. Como é que eu encontro? Onde é que começa? Aí, por isso a gente estava falando antes, né? Eu sempre me lembro da música do grupo Tiqueque. Quem tiver pequenos em casa, né, na sua redondeza, alguma coisa assim, talvez conheça o grupo Tiqueque, que é um grupo, né, musical, infantil, mas que eu acho que também muitas músicas ali saem do campo do infantil, porque eu gosto muito da música Quero Começar. E a música Quero Começar, ela fala, quero começar, mas não sei por onde. Por onde? Onde será que o começo se esconde? Né? Se esconde onde? Então, o que é o começo?
né? Do começo, então, a gente vai pensar lá no Big Bang. O Big Bang é lá atrás. Na criação do universo, na criação do mundo, enfim. Mas é onde que começa. E cada um sabe do seu começo. Uhum. Cada um vai saber o fio da meada, de onde começar. E aí, quando eu estava pensando também nessa coisa por onde que a gente começa, eu pensei no seguinte: talvez a gente espere uma coisa, um Big Bang, sabe? Uma coisa muito extraordinária para começar. E nem sempre isso é necessário, né? É. É onde a gente pega aquelas pessoas que se intitulam super perfeccionistas e dizem assim, não posso fazer nada se não tiver todos os elementos que precisam para ficar perfeito, e nunca faz, nunca sai do canto, nunca dá o pontapé inicial. Pois é. Então, a gente não esperar esse extraordinário, mas esperar o seu momento. É a coisa de se perceber mesmo. Agora eu quero começar tal coisa. Agora eu quero começar um curso de teatro. Né? Quantos anos eu tive vontade de fazer um curso de teatro e não fiz? Mas surgiu a oportunidade e eu disse assim, pronto, agora é a hora, agora dá para eu fazer. Agora eu quero fazer, né? E aí fui começar um curso de teatro. Mas assim, quantas coisas, quantos momentos assim a gente vai procurando, eu quero começar isso, eu quero começar essa outra coisa. E assim, eu tenho uma lista de coisas que eu quero começar ainda, né? Tem coisas que eu ainda tenho medo. Sim. Né? E que eu falo assim, não, mas eu vou conseguir enfrentar esse medo, eu sei que eu vou conseguir, né? Não adianta também eu sair me atropelando e fazendo porque e fazer porque mas me disseram que eu tenho que fazer. Ou então que eu tenho que começar. Que eu tenho que começar agora. E eu sei que eu vou ter o meu momento, né? E cada um precisa respeitar esse limite, porque a gente pode só ir até aqui, né? Aqui é o meu espaço. Então, não adianta você me dizer, Ari, vai pular de paraquedas? É bom você começar para você perder o medo. Eu não vou, não. Não é por aí. Eu não vou, né? Mas eu encontrar qual é o meu momento. Até hoje, pronto, se você me fala de pular de paraquedas, como esse no exemplo, eu não vou pular. Eu não sei amanhã. Pode ser que amanhã eu não tenha mais esse medo. Esse medo, pois é. Né? Essa questão do medo... nessas últimas semanas, o meu grupo de estágio, a gente está passando um pouco por esse sentimento de que é você terminar uma formação e começar o seu trabalho, e a gente discutindo muito assim, o primeiro plantão, como é que vai ser o primeiro plantão. Quando a gente está no ambiente resguardado, em que você tem outras pessoas como chefe, você fica muito mais protegido. O primeiro plantão foi difícil, mas a gente deu. E agora a gente vai dar o primeiro plantão só. E aí é um monte de emoção que você vai ter que começar uma hora, você vai ter que encarar aquilo. E as pessoas ficam, e aí, como é que será? Como é que vai ser? E eu sempre penso assim, tudo bem, vamos tentar agrupar a melhor forma possível, vamos procurar um ambiente mais adequado possível para que a gente comece esse evento e não tenha um bloqueio por conta de ter assumido uma coisa muito grande, por conta de não ter tido paciência para chegar naquele ponto onde a gente precisa, e encarar que é o primeiro, vai ter medo mesmo. Medo existe. Sim. Você tem segurança? Tem, mas você tem receio. A barriga fica cheia de borboletas, mas vai, entendeu? Sim. E aí é onde está, você ter a coragem de realmente iniciar. Que você não pode simplesmente me formei, me enfiei embaixo da cama e vou esperar. Vai ter um momento que vai acontecer, que mas eu vou não estar é por aí. preparada, né, com coragem, e vou assumir, né, de cara para cima aqui, isso, muito altiva e totalmente segura, porque não vai ter esse momento. Não vai ter. Né, de total segurança. e aí é uma coisa, essa característica do começo. O começo, ele dá medo. E dá medo porque a gente não sabe como vai ser. É algo novo. Isso. Então, para você vai ser algo novo, um plantão. Você já fez plantão, mas você estava sendo supervisionada. Então, agora é um outro momento. Né? Então, esse novo, a gente não saber, não tem uma cigana que fala ali para a gente, olha, vai dar tudo certo, vai ser maravilhoso, só vai.
né? Não é. Não é. Então, começar o podcast foi desse jeito, né? Quando eu cheguei, né, naquele dia, né, fatídico ali do almoço, que eu disse, minha gente, vou fazer um podcast. Eu não sei como é que é, não sei por onde que vai, mas fui fazer um curso, fui para uma palestra, fui para isso e vou fazer. E aí, a Nath Corajosa fez o quê? Eu também quero. Né? Então, assim, é a coisa de se desafiar. Uhum. Eu estava morrendo de medo. Eu disse, eu não sei não para onde é que vai. Vamos ver como é que faz isso, eu não sei. Né? Não adianta, eu sabia também que não adiantava apenas ser uma fã de podcast. Né? Gostar de ouvir podcast, não adiantava só isso. Né? A gente tinha que se cercar de alguns princípios de como a coisa funciona para poder ir à busca, né? Isso, né? Então, começar uma graduação. Quando eu comecei a psicologia, eu fiz o meu primeiro vestibular, que já é aquele choque, né? Lá atrás a gente, né, fazia ali o vestibular, era bem diferente de como é hoje. Mas, assim, era tudo... E é uma idade de muitos começos, né? A gente está saindo ali da adolescência, são muitos começos, muitos choques, assim. São muitas decisões que você precisa ter uma maturidade que não tem. Que a gente não tem. E acaba sendo jogado mesmo naquele processo ali. Escolhe uma profissão que você não sabe nem se era isso que queria. Por sorte, muitas vezes se identifica, mas e se fosse outra? Né? E se não passasse? Né? Então, assim, às vezes eu me pego pensando, eu faço, meu Deus, eu pensava em alguma coisa naquele momento. Se eu não passar no vestibular, eu não sei, eu não tenho lembrança disso. Se tinha um plano B, plano né? B, não lembro de nada disso. Eu só lembro que eu fui fazer um vestibular que eu não sabia, mal sabia como é que funcionava. Saber mesmo na prática a gente não sabia, né? A gente só vai saber ali na hora. Mas tudo era um começo. Né? Então, começar ali naquele vestibular, primeira fase, segunda fase, né? E todo aquele medo e que esperar vem. Aquele resultado. Esperar o resultado, né? Ouvindo ali no rádio. Então, começar uma graduação, que já é um outro momento. Você chegar na universidade e você se deparar com aquele mundo que antes você achava que o seu colégio era grande, era um mundo. De repente, você se depara com a universidade. Então, é um outro começo. Começo de novas amizades. São muitos começos ao mesmo tempo. Mas... Essa formação de psicologia foi sempre o seu primeiro pensamento, assim, o que foi que lhe levou a escolher a psicologia? Dentro de tantas oportunidades que poderiam surgir. Pois é, eu pensei num tanto de coisa, né? Eu pensei num mundaréu de coisas. Quando eu era criança, eu cheguei a imaginar arquitetura, porque eu gostava de desenhar as plantas, né, fazia o desenho ali da casinha de bonecas e tudo mais. Tá. Mas um dia eu descobri que tinha matemática em arquitetura, aí eu não quis mais. Então, assim, hoje eu sou apaixonada pela arquitetura, pela coisa nesse sentido. A gente tem uma amiga arquiteta, né? Quando ela começa a falar, eu fico ali babando. Só ouvindo. Ouvindo. Mas aí eu descobri que tinha matemática, aí eu desisti, né? Que não é meu forte, nem um pouco. E aí descobri que minha área não era a área de exatas e tudo mais. Então eu sabia o que eu não queria. Né? Eu não queria essa área. Mas aí fui pensando em outras. Então eu gostava da área de comunicação, eu gostava muito de letras, eu gostava de fisioterapia. Então várias coisas eu fui pensando. Foram chegando na sua mente. E eu ia lendo sobre. Né? Certo. Eu lembro que, ali na adolescência, eu ganhei até um livro da minha tia que era sobre profissões. Então, eu saí lendo ali tudo que é profissão. Foi ótimo, porque você teve a oportunidade de entender o que era cada coisa, né? Dava para me situar um pouco. E psicologia era uma delas, né? E aí eu escolhi a psicologia. Bem, eu não sei, até hoje, eu não tive aquela coisa de, eu amo psicologia, eu quero fazer psicologia para minha vida. Não, porque eu não tinha nem muita ideia. Do que se tratava. Pois é, eu queria começar. E aí eu comecei, e cada vez que eu ia fazendo, eu ia gostando daquilo dali. Se descobrindo ali, né? Ia me encontrando, né? E é interessante porque a gente não se encontra sozinha, a gente se encontra com os nossos pares. Sim. Né? Com os nossos professores, com os nossos colegas, nos trabalhos. E até com os seus sentimentos, né? Sim. Porque a psicologia é um curso muito, muito denso, é um curso que você vai se preparar para abordar o outro, mas antes de tudo você tem que se entender para conseguir abordar alguém. Sim. Né? É muito curioso isso, de como você precisa estar. Não é que você precisa estar 100%, nem você ser 100%, mas você precisa entender muito de suas emoções para compreender a do outro.
é querer uma busca, Uhum. sabe? Eu vejo a psicologia como essa busca. É uma busca incessante. Você vai estar sempre buscando. Hoje em dia, né? Aí quando eu vou fazendo alguns cursos, algumas coisas assim, algumas formações, eu penso assim, uma vez psicóloga, sempre estudante. Sim, Porque você vai sim. precisar sempre estar ali se atualizando e estar se percebendo, né? Não dá para ser psicólogo ou um psicanalista se você não se percebe. E também, assim, as coisas mudam, né? Uhum. 17 anos atrás, a gente tinha um panorama totalmente diferente de Muito. comportamento humano, Uhum. de ansiedades, de necessidades. E hoje você vê uma outra gama, É, né? é. De situações em que você precisa estar pegando aqui, peraí, como é que a gente aborda melhor esse tema? Como é que a gente administra melhor esse tipo de situação? Sim, sim. Eu acredito que houve muita mudança de quando você começou para hoje, de como as pessoas se apresentam precisando Isso, da isso. assistência. É a coisa da teoria e da prática. A gente Uhum. precisa da teoria, mas a gente precisa observar que não é somente aquilo que está ali descrito na teoria, né? Um beabá, mas a Uhum. gente entender que a gente está numa sociedade que tudo muda, Isso. né? Então não adianta, não tem uma receita pronta ali na teoria que você vai 1 mais 1 igual a 2. Isso, os protocolos, né? Pois é. Os protocolos não podem ser engessados. Até assim, na área, em qualquer área, eu observo isso. Você precisa ter noção do que é o base, para que você, quando for desenvolver, Sim. adapte. E Uhum. adapte às diferentes necessidades. É. Se você não tem base, você não consegue adaptar nada. Você vai só copiar e É, colar, exato, né? exato. Então não é 1 mais 1 igual a 2. É Isso, como diz a canção, né? Como 2 e 2 são 5. Eu acho que isso. é bem, bem mais a cara da psicologia. Então, assim, esses começos e que eu fico vendo dentro da psicologia, esses começos que eu fui percorrendo, porque, assim, na psicologia existem N vertentes, abordagens, N olhares, né, dentro da psicologia. Não dá para conhecer todos. Eu, pelo menos, né, não conheço todos realmente. E nem Né? Nem você vai metade, né? precisar atuar em todos, É, né? mas que eu preciso minimamente entender ou ter uma curiosidade, né? E eu acho que eu fui muito nessa questão da curiosidade. Então, eu fiz um curso, sei lá, de uma abordagem que é uma abordagem que eu não atuo, a TCC, mas eu quis conhecer, né? Certo. Eu fiz uma formação recentemente, terapia do esquema. Eu não sabia o que era terapia do esquema, mas eu quis fazer essa Essa formação, formação. né? Então, assim, passar por essas abordagens, começar algo novo, porque aquilo complementa o meu olhar, Exatamente. né? Constitui a minha prática, né? Então, a gente estava falando assim desses vários começos, né? Da metamorfose, como você falou. Então, assim, eu fazer um curso de teatro, né? Tem pessoas de fora que vão fazer, para que tu vai fazer um curso de teatro? Tu é Isso. psicóloga, né? Tá atuando na Que uma psicologia, coisa para tem a que ver vai com a fazer? outra. Né? Para que vai fazer teatro? Então, assim, a gente também observar essa fala que vem de fora. Porque tanto vai vir fala de apoio, como vai vir fala, né, De nesse sentido da desencorajamento. crítica, desencorajando. Eu fiz, nossa, eu não sei aí quando é que foi a Copa do Mundo, Copa de futebol. Eu não lembro aí quando é que foi no Brasil. Mas quando teve a Copa aqui no Brasil, eu trabalhei no voluntariado. Eu fui do voluntariado, né, Para receber, da Copa né? E ali, fui para o organizar. estádio lá de Recife, para a Arena Recife, e aí eu, né, participei lá. Eu e minha esposa, nós fomos para lá. E aí eu ouvi de pessoas próximas até assim, vixe, né? Aquela crítica, pra quê? Que falta do que Pois fazer. é, então eu não tenho o que fazer. Aí juntava com coisas, com questões políticas também, então tinha umas piadinhas, umas coisas assim. Simplesmente eu não escutei, eu fui, né? Eu fiz lá a seleção tal, e E foi passei e fui, selecionada. fomos lá, eu e meu esposo, participamos. E foi uma experiência riquíssima. Que Riquíssima, legal. né? A gente estava lá e recebia as pessoas, né? E a gente vai lá para a arena primeiro para conhecer aquilo ali, né? Conhecer as pessoas e tal. Então, para mim foi uma experiência riquíssima.
E quem está de fora, que apenas ficou para fazer a crítica, não tem nem ideia. Não alcança o que isso significa, Ou, né? Às vezes até não tem nem a curiosidade de querer saber. Isso. Ou então era só assim, e aí, como é que foi? Mas já pronto tipo assim, você perdeu realmente seu tempo? Enquanto eu estava fazendo psicologia, por exemplo, eu fui fazer um curso de era eventos, cerimonial e protocolo. Veja, o que tinha a ver, né, com a psicologia? Pra quê? Gente, tinha esse curso, eu tive a oportunidade de fazer. Fiquei super curiosa e eu fui fazer. E foi ótimo. Lhe agregou em algumas coisas, né? Bastante. No final das contas, me serviu muito até para fazer o meu casamento, a festa do meu casamento. É isso que eu falo. O que eu pensava que ia ser perdido, né? Mas perdeu tempo. Para que foi fazer isso? É isso que eu falo, essa menina é uma metamorfose. É uma metamorfose. E para quem não sabe, a Ariane também faz brownie. Faz brownie, pronto. Veja. Então, assim, num determinado momento, eu disse, peraí, eu preciso de uma outra renda. A gente tá aqui num perrengue e vamos fazer uma coisa aqui. Eu pensei em fazer uma coisa que eu gosto, né? Ariane, e aí fui fazer brownies. Pois é, eu gosto. Eu gosto de me meter ali na cozinha. Mas você gosta de fazer só coisa doce, né? Não, faço de tudo, meu bem. Eu preciso provar. Eu faço feijoada, eu não vou fazer... Nunca provei essa feijoada. Ainda não provou da minha feijoada, mas eu sou dos quitutes todos, doces, salgados e afins. Olha, tá vendo? Mais uma descoberta. Novas descobertas, pois é. Você sabe que eu já cantei um dia? Não sabe, vou soltar. Não sei. Mas eu comecei a fazer umas aulas de canto, não assim, me aprofundei nem nada, mas o grupinho da igreja, da adolescência e tal, fui me meter a cantar. Menina, canta, eu sou cantora, tá? É isso que eu digo, a nossa amiga aqui, ela é 1001 Não vou cantar não para ninguém não, para não desafinar. só para íntimos. Sim, pois é. Pronto, então assim, vários pontos de começo, né? Vários começos assim me desafiar a começar algo. Então, do mesmo jeito que foi o brownie, né, como você bem lembrou, e eu tive que fazer testes e mais testes para fazer o brownie. Para chegar no ponto, Pois é, né? para chegar no ponto. Porque, assim, eu poderia fazer um brownie como eu fazia em casa. Ele pode ficar lá meio molengo, do jeito que for, mas eu ia comer. Eu ia comer com a colherzinha. Não ia, né, ter problema. Mas para vender já é outra coisa, né? Então, ali eu fui fazendo, e errava mudava a receita, e acrescentava. Comer brownie, né, pois é, ia comer brownie, né? Tivemos 2 amigos ali junto com a gente, mas não deu, né, pra gente seguir juntos. Mas, assim, a gente estava se desafiando a fazer. Então, quando chegou num determinado momento, também dos testes do brownie, teve um momento que eu já chorei de desespero, que eu disse, eu não vou tentar mais não, pelo amor de Deus, eu não aguento mais. Mas, no final, deu certo, né? E aí, segui vendendo também os brownies. Mas é a coisa do tentar algo novo. Né? Eu acredito assim, que diante de todas as definições, a metamorfose ambulante, ela culmina nisso aí, ela finaliza nisso aí. É você ter coragem de se abrir e experimentar. Mesmo que você comece algo que não tem nada a ver com o que você faz no seu dia a dia, mas que você experimente e veja se vai querer continuar, se não, se vai querer outra coisa nova. E a partir daí você ir vivendo a sua vida da melhor forma possível. E o começar porque você quer, não é por conta do outro. Né? Sim. Essa semana eu estava escutando uma profissional falando, e ela estava dizendo assim, eu acho que era alguma coisa no LinkedIn, eu não entendo ali daquela plataforma, não conheço. Mas ela estava falando de algo assim, que perguntava quais eram suas habilidades. E sei lá, você fez um curso de pintura, mas você tinha que dizer em que aquilo lhe agregava. Sim. No sentido, você fez apenas uma produção. Não era porque você queria simplesmente. Eu quis fazer um curso de pintura porque eu queria fazer um curso de pintura. Pronto. E só. Eu queria curtir aquele momento. Mas não, eu fiz um curso de pintura. Com um objetivo A, B, pois C. que me ensinou a ter paciência. E aí eu consigo trabalhar em grupo. Então é só ver pelo lado da produção, né? Sim, então, fazer por conta do outro, por conta da empresa, por conta de agregar alguma coisa, né? E é fazer por si. Você. Né?
esse podcast, ele veio nesse sentido. Eu não fiz no sentido, não cheguei lá falando e chamando as outras pessoas, porque eu não tinha nem ideia se eu ia fazer com mais alguém. Não que tinha. Iria acontecer. Eu só queria começar. Era só isso que eu queria. Vamos começar. E aí, a cada vez que a gente vem para cá, que a gente grava, a gente começa, a gente tem esse gostinho de estar começando, de ser o primeiro. De estar né? engatinhando, né? É um desenvolvimento. A gente começou muito tímida, mas a gente sempre teve um bom papo e depois a coisa foi evoluindo e os assuntos foram chegando. Sim. E eu acho uma maravilha esse momento nosso. A gente começa pelo começo, né? E a gente termina agora, mas já esperando um novo começo. Um novo começo. Né? Um novo friozinho na barriga. O que é que vem pela frente, né? Um novo friozinho na barriga, um novo medinho, mas esse medinho que a gente diz assim, vamos lá, vamos de novo? É verdade. Esse é o nosso Big Bang. Né? É o nosso de cada dia. Explodir para começar, né? Não precisa verdade. ser o do universo todo, não, mas ser mas o nosso. Exato. Né? E eu queria agora que você, para a gente finalizar, definisse em relação a você. E para os nossos ouvintes também se questionarem nessa coisa da metamorfose, o que é que isso lhe preenche mais? Como é que você se enxerga vendo caminhar por vários sentidos e situações? O que é que você pensa sobre isso, assim? No que é que isso lhe abastece? Me senti agora na minha sessão de terapia. Mas, como você perguntou, né? Pessoalmente, né? Eu acho que tudo isso me constitui. Sim. Porque eu não sou, ninguém é, né? É uma única coisa. Certo. Né? A gente é uma multidão. Isso. Né? Então, eu sempre vejo assim, eu tenho uma multidão dentro de você. mim, né? Não é uma única coisa. Até eu te falei recentemente, né, de uma frase que eu gosto muito da Cecília Meirelles, de um poema dela, que eu descobri esse poema, eu acho que eu tinha 13 para 14 anos, que foi um livrinho que eu ganhei, e que, quando eu li essa frase, eu me deparei com ela e eu trago assim na vida até hoje. Não sou alegre e não sou triste, sou poeta. Até quando você começou essa pergunta, você falou a coisa de definir. Aí eu fiz, poxa, ela vai perguntar logo para mim, definir. Pense numa coisa assim. Difícil. Definir, rapaz, essa coisa de fechar tudo. Realmente, eu tenho essa... É uma dificuldade, né? Tem ônus e bônus com relação a isso aí. Pode ser uma dificuldade, mas também pode ser um ponto bem positivo. Sim. Porque quando você não fecha, você não restringe. Exatamente, né? Então, não é a coisa de ficar dentro de uma caixinha. Exato. Né? Então, eu nunca quis ficar dentro de uma caixinha, daquela caixinha. Sabe o que eu penso? Colocam. Você é aquela lagartinha que vai, faz o casulo e a todo momento ela está desabrochando numa borboleta, porque ela vai voar. Vai voar. Por qualquer lugar. O que vai vir mais aí pela frente, Exatamente. né? Qual curso? O que é que vem? O que é que vem por pra aí? Para lhe preencher, para lhe dar mais emoção. E eu acho que a gente tem que pensar nisso no nosso dia a dia, na nossa vida. O que é que dá gosto? Sim. Sabe? Quando você pensar na sua vida, muitas vezes a gente encontra pessoas que estão desestimuladas, desencorajadas. O que você pensa que lhe dá aquela falta de ar, aquela vontade de alguma coisa? Escute isso e desabroche. Seja a sua borboleta. Seja a sua borboleta, pois é. A sua metamorfose. Né? Então, é isso. Né? A gente fica por aqui hoje, nesse momento, né? Nessa colocação de nem ser alegre, nem ser triste, né? Poeta. Poeta, você pode... Isso, você vai transitar por qualquer lugar. Pois Exato. Né? É isso. E a gente se encontra no próximo. Pois é, até lá. Tchauzinho.